Olá, alunos! Olá, professores! Olá, familiares que estão nos assistindo. Aqui é o professor Gilvano. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. E é isso mesmo, hoje a aula é ao vivo. Ó, pega lá seu celular, acessa o YouTube, abre o aplicativo do Aula Paraná e interaja conosco, interaja com a gente, manda sua pergunta, manda o seu recadinho lá para os seus colegas, para a sua escola, que nós vamos ler aqui para vocês e queremos ouvir as suas dúvidas nessa aula de hoje. E hoje, alunos, tenho aqui uma convidada, uma professora muito especial, que é a professora Vânia. Oi, professora! Olá! Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula ao vivo! E dessa vez um tema muito interessante. Sim. Eu até tentei vir vestida a caráter, né? Tem um colã aqui embaixo. Que será que vem por aí, né, professor? Eu só não trouxe o meu porque eu não achei. Já faz muito tempo que eu não pratico a ginástica. Olha, acabei dando um spoiler. Bom, gente, então o tema dessa aula de hoje é ginástica. Nós vamos falar sobre ginástica. Mas antes de iniciar essa aula, não esquece, você precisa acessar o Classroom, responder aquelas duas perguntinhas que tem lá no segundo link, que vai ser sobre a aula de hoje. Então, presta atenção aqui na aula para saber responder certinho. E o mais importante é que essas perguntas vão confirmar a sua presença nessa aula. Então, não esquece, depois vai lá, acessa, responde para confirmar a sua presença. Não é, professora? Isso mesmo. Espero que vocês estejam juntinhos a nós, que nós possamos trocar ideias, que vocês tenham uma boa pontuação. Ó, ensino médio precisa mostrar resultados, né, professor? Exatamente. E olha, vamos então para a nossa aula, tá? Não esquece, interaja com a gente, manda o seu recadinho. E antes de falar sobre ginástica, nós faremos uma retomada do conteúdo da aula passada. A gente sempre faz essa retomada aí, que ajuda a gente a tirar as dúvidas, a entender melhor o conteúdo que foi passado na aula anterior, né? E nós encerramos na última aula o conteúdo sobre xadrez. Nós falamos aí por 2 aulas sobre esse conteúdo, sobre o xadrez. A gente vai fazer um breve resumo, uma breve retomada do que a gente falou nessa aula e na sequência a gente já vai dar início ao conteúdo ginástica. Então vamos comigo aqui acompanhar o que a gente falou sobre o xadrez na aula passada. Bom, na aula passada nós falamos do surgimento do esporte, esse jogo, né? O xadrez. Nós falamos como ele surgiu e a gente falou da lenda, né? A lenda lá do César, né? Que seria aí um assistente lá do rei indiano que criou esse jogo, né? Para esse rei que já estava ali deprimido após a morte de seu filho. E é uma história bem bacana, professora Vânia, que quem não assistiu, acompanha lá no YouTube, acessa essa aula e acompanha essa história que eu contei aí, bem detalhada e ficou bem legal. Não, e é perfeito, pessoal, porque é muito mais do que a gente aprender simples jogadas, né? Um mecanismo, as estratégias de jogo. É muito bacana nós entendermos os sentidos, os significados, o porquê desses formatos, o porquê que o xadrez tem essa questão do raciocínio, por que quem pratica xadrez é considerado mais inteligente. Então, são questões importantes culturais que muitas vezes passam despercebidas. Sim, eu acho que todos os conteúdos, inclusive a ginástica que a gente vai abordar hoje, a gente também vai tocar nesse assunto que é a importância de entender o significado do esporte. Como que esse esporte, como esse jogo, como essa modalidade, ela surge, isso auxilia bastante, né, a nossa concepção, né, de entendimento dessa modalidade. Mas, professora, antes que você continue, eu vou ter que interromper um pouquinho, porque nós estamos recebendo muitas mensagens, abraços e beijos e bom dia. E olá, galera. Olá, professores. Eu sou o Juliano Mateus. Estudo no Colégio Estadual Marechal Rondon, em Campo Mourão. Mande um abraço para a galera. O Caio também está mandando alô. A Letícia, do Colégio Nestor Vitor, de Pérola do Oeste, eu acho, né? Tá perguntando se vai ter exercícios hoje, professor. Vamos ter bastante exercício, ó. Prepara aí o aplicativo para responder as perguntas, quero ver vocês acertando, ó, 100% das respostas certas, hein? Muito bem, isso aí. Então vamos lá, continuando.
nós falamos nas aulas anteriores o objetivo do jogo do xadrez. Então, o objetivo é dar o checkmate, né? Mas o que é o checkmate, professor? Então, o checkmate é colocar o rei oponente sob ataque de tal forma que o rei oponente não tenha lance legal, né? Muita gente acha que o objetivo do jogo de xadrez é matar o rei, mas não é, né? É simplesmente você colocar ele numa posição onde ele não tem como escapar daquele lance de maneira legal, né? E a gente falou também que possui ali 16 peças para cada jogador, é disputado num tabuleiro ali de 64 casas, 8 colunas e 8 fileiras, né, alternadas em casas claras e casas escuras, certo? E olha que bacana o nosso jogador ali de xadrez, né? Trazendo o lance dele. Bem, esse é o tabuleiro, então nós temos aqui o tabuleiro com 8 fileiras, cada fileira aqui, cada coluna ela tem o seu nome, que vai de A até H, e as fileiras, ela começa de 1 até o número 8. Aí nós vimos também as peças do jogo de xadrez, né? Então, temos os peões, que são 8 peões para cada jogador, são 2 torres para cada, 2 cavalos, 2 bispos e só uma dama e um rei. A dama é a peça mais forte do jogo e o rei é a peça mais importante. Rapidinho, vamos falar o movimento de cada peça. O rei se move em qualquer direção, apenas uma casa de cada vez. A dama se move em todas as direções, quantas casas quiser. A torre move-se quantas casas quiser, mas somente nas colunas e nas fileiras. O bispo move-se nas diagonais, quantas casas quiser. O cavalo tem um movimento mais diferente, porque é a única peça que pode saltar sobre as demais, realizando um movimento que a gente chama de L, ou seja, é um movimento que vai 2 casas numa direção e uma casa na outra, ou a mistura de um lance do bispo e um lance da torre. E o peão, né, que se move somente indo em direção para frente, apenas uma casa de cada vez, porém no primeiro lance pode mover 2, porém ele captura somente nas diagonais. Vimos também o cheque, que é quando o rei ele fica ameaçado, mas ainda existe a possibilidade de defesa, ou seja, o rei consegue escapar realizando algum lance legal. E aqui, professor, olha que bacana, a gente tem uma imagem que mostra esse lance aqui, ó, né? Que é o rei sendo ameaçado. Vimos as maneiras do rei se defender, o rei então ele pode fugir dessa ameaça, ou capturar a peça que está ameaçando o rei, ou colocar alguma peça na frente protegendo o rei dessa ameaça. E o checkmate é quando não tem essa possibilidade de defender o rei ou do rei escapar de alguma maneira. E no nosso exemplo aqui, ó, as brancas estão fazendo mate aqui no rei. Tá? E antes que encerramos esse checkmate, nós temos algumas participações aqui. O Leonilson manda um salve para mim, eu adoro jogar xadrez. Que bom, temos várias pessoas aqui colocando que gostam muito do xadrez, que gostam também da sua alegria, professor. Teve aqui comentários, olha, teve aqui uma professora Vânia, minha xará, olha professora de Vânia, educação hein? física também. Que bacana. Queria mandar um abraço também aqui, ó, para Silvia Tamile, lá de Toledo, pro Gabriel Domingues aí, mandando bora a galera participar. Isso aí, pessoal, vamos lá participar. Mandar um abraço aqui para o Matheus Pradal de Souza, mandando aí um oi pra gente, o Gabriel Domingues, o Jonathan Henrique. Bom, gente, mandar um abraço para vocês aí, ó. Fico bem feliz de vocês estarem aproveitando a aula e saber que vocês também gostam de jogar xadrez e estão aprendendo aqui com a gente, tá? E aqui eu tenho alguns lances de mate, né? Então aqui as brancas dando mate aqui nesse lance, aqui também, ó, ameaça direta ao rei e as outras peças protegendo. E chegamos ao nosso primeiro quiz. Então, vamos lá. Pega lá o seu celular, pega o aplicativo e vamos junto responder. Ó, eu quero 100% de acertos, galera. Então, ó, preste atenção aí na pergunta. Perguntinha fácil, a primeira é fácil, a segunda já não sei, professor. Mas vamos lá, a primeira que é fácil. Então, vamos lá. O objetivo do jogo de xadrez é colocar. Colocar o quê?
Alternativa A, o rei sobre ataque deixando-o com um lance legal. Alternativa B, o rei sobre ataque deixando-o sem lance legal. Alternativa C, a dama sobre ataque deixando-o sem lance legal. Então, olha, tá fácil, hein? Mas, ó, fica atento porque são alternativas bem parecidas, né? Enquanto isso, olha, gente, vamos lá, vamos interagir, vamos mandar a sua pergunta e vamos responder essa pergunta aí, olha. O que será, professora? O que será que é a resposta correta? Enquanto vocês vão pensando aí, respondendo, professor, eu tenho uma colocação para lhe fazer, né? O jogo de xadrez, ele envolve muito raciocínio. E será que a gente consegue melhorar a nossa vida através das estratégias? Ou que a gente pode simular esse raciocínio na nossa vida? O que a gente deve proteger, quando a gente deve atacar? Será que isso é possível? Professora. Inclusive, quando foi criado o xadrez, segundo a lenda lá do Cisar, era justamente isso. Ele mostrou para o Cisar o jogo de xadrez como uma simulação do rei, né? Da vida do rei. Então tinha o rei, tinha a dama, que seria a esposa do rei, tinha o bispo, que representava o clero, que ficava próximo, você tinha as torres que ficavam nas pontas observando, tinha esse olhar, né? E os peões que eram soldados. E na nossa vida é exatamente isso, a gente está fazendo estratégia. Muitas vezes a gente tem que ceder algo para ganhar algo lá na frente, né? Às vezes a gente tem que ceder o nosso tempo aí de estudo para ter algo maior lá na frente. Então é toda uma estratégia e sim, o xadrez ele pode ajudar a nossa vida de uma maneira assim incrível, né? Inclusive aqui, né, tem um documentário aqui, um comentário dos alunos realmente falando isso, né? Que adoram o jogo de xadrez, justamente por isso, porque ajuda ali no raciocínio. E temos aqui o resultado, professora. Oba! Será que eles acertaram? Olha, nós temos 74% dos alunos falando que é a alternativa B, que é o rei sob ataque, deixando sem lance legal. E será que eles acertaram? Vamos lá para a resposta correta? Alternativa B. Parabéns, olha só, tô gostando. Começamos com o pé direito, hein? Excelente. Começamos com o pé direito. Vamos lá então, dando sequência, finalmente chegamos ao tema da aula. Nós temos aqui a professora Vânia, gente. Ginasta, campeã olímpica, né, professora? Menos, bem menos. Nós vamos falar sobre ginástica. Professora, o que é ginástica? Então, ginástica envolve uma série de coisas. Envolve a questão dos movimentos, os movimentos repetitivos ou não. E ginástica, ela é representada por várias modalidades e elas vão evoluindo conforme vai passando o tempo, né? Então, alguns nomes vão sendo substituídos e às vezes fica até um pouco confuso para a gente, no sentido de que nós ficamos em dúvida. Será que é ginástica artística? Será que é ginástica olímpica? Será que é ginástica geral? E onde entra a ginástica circense? Então, esses nomes, esses conceitos, eles vão evoluindo e nós vamos tendo que nos adequar a isso, né, professor? Exatamente. E hoje a gente vai propor isso, né? A gente apresentar quais são as ginásticas que a gente conhece. Bom, o conceito, de maneira bem resumida, gente, de ginástica é assim. Então, ele envolve a prática de uma série de movimentos que exigem o quê? Exigem força, flexibilidade, coordenação motora, né, para fins de aperfeiçoamento físico e mental. Opa, peraí, vamos fazer uma pausa. Só que antes de eu falar desta questão, nós vamos para as interações. Vamos lá. Temos aqui a participação do João Miguel, do Colégio Estadual Ulisses Guimarães de Foz do Iguaçu. Por que a ginástica foi criada? Tarararã. Olha... Os próximos slides vão dizer isso. Cara, que pergunta, olha, fantástica essa pergunta, hein? Né? Que mais? Outras interações. Olha, tem aqui a Adriele Kozlovski, de São João do Triunfo. Ela fala que adora as aulas de educação física. Olha que bacana, hein? Vamos ver, temos aqui o Iago Giroldo, né? Mandando um olá aqui. Temos o Jonas Henrique, Gabriel Domingues, falando que gosta de tênis e vôlei e não gosta de futebol. Gente, então, vamos lá.
Isso aí, mas voltando aqui, professor. Físico e mental. Por que será que nós temos essas duas formas de representarmos, né? Será que o corpo humano ele é dividido em duas partes? Será que nós podemos ter esse conceito dual, separar corpo de mente? Não, né, pessoal? A gente fala corpo e mente, mas numa outra perspectiva, que é de forma integral, porque hoje em dia nós não somos só o corpo ou só a mente. Eu não posso trabalhar a mente, o cérebro aqui na sala de aula e lá na quadra, no ginásio, trabalhar o corpo. Nosso corpo está integralmente presente em todas as nossas ações. E isso é importante que todos nós saibamos disso. Então, mesmo quando nós temos essa separação na escrita, nós temos que pensar que isso acontece de forma integral. Exatamente. A gente já tem superado essa concepção de separar a ideia do corpo da mente há muito tempo, né, professora? E cada vez mais a educação física ajuda muito, né, nisso. Bom, a ginástica, ela engloba modalidades que são competitivas e não competitivas. Bom, então a gente pode praticar de maneira a competir com alguém, de maneira profissional ou somente como recreação. O que isso significa, professor? Significa que todo mundo pode praticar algum exercício de ginástica e não precisa ser atleta para isso. Olha que bacana, né? Então nós temos aqui, ó, né, o ginasta ali com o colã, né? Que eu não estou com o meu, mas ele está ali, né? Porque ele é um atleta profissional, e eu aqui um atleta amador praticando a musculação. Né? Então, ou seja, qualquer pessoa pode realizar algum exercício de ginástica. E nós temos uma pergunta bem interessante aqui, ó, do Jonathan Henrique, tá? Que é do Colégio Estadual do Campo do Pinheiral, de Baixo, em Palmeira do Paraná. Um abraço para todo mundo lá de Palmeira. E ele pergunta ao professor assim: a ginástica pode melhorar as articulações e os músculos? Ó, excelente pergunta, claro que sim, né? Lógico que para um nível competitivo existe toda uma preparação, todo um treinamento, né? Que leva muito tempo, né? Para chegar no nível profissional de performance e também num nível mais amador. Mas isso tudo serve para benefícios do corpo, no sentido de fortalecer, né? Aumentar a densidade óssea, fortalecer músculos, né? Definir, tonificar. Então, dependendo do objetivo da pessoa também, né? Vai variando, mas com certeza são inúmeros os benefícios. E também de acordo com o tipo da ginástica, já Exatamente. Que ela também admite várias dimensões, sendo a lúdica, no caso da ginástica circense, que também trabalha o emocional, né? Questão com o público, né? Uma série de coisas. Então, a gente vai continuar falando sobre isso. Chegamos para o nosso segundo quiz. E olha, 100%, né, professora? 100%. Agora Vamos lá. Qual dessas modalidades de ginástica não é competitiva? Alternativa A, ginástica artística. Alternativa B, ginástica rítmica. Alternativa C, musculação. Pensem com cuidado, hein? Queremos altos índices de acerto. Vamos lá, gente. Ó, vamos lá respondendo isso aqui. Temos, ó, ginástica artística, ginástica rítmica, musculação. Qual dessas será que não é competitiva? Só uma dessas que não é, né? Mas a gente pode fazer todas elas ainda como, né, uma opção de lazer, mas tem uma delas que não existe competições oficiais. Exato. Né? E nós temos, enquanto os alunos respondem, nós temos aqui uma pergunta que dá para a gente dar um pouquinho de spoiler aí respondendo, né? A Maria Eduarda, do Colégio Estadual Guilherme de Almeida, de Loanda, ela pergunta: quem inventou a ginástica? A gente sabe que a ginástica ela se desenvolveu, né? Foi adquirindo, influenciando, sofrendo influências de acordo com os paradigmas da sociedade, de acordo com as características socioeconômicas, geográficas, de clima, né? Então, de acordo com os períodos históricos, ela foi sendo modificada, alterada, né? Mas nenhuma das correntes, assim, foi dispersa, ficou no esquecimento, né? Elas foram adquirindo outras formas, mas, de qualquer forma, elas continuam até hoje, né? Isso. Mas o spoiler que eu queria dar é que ela surgiu na Grécia Antiga. Muito bem, professor. Então, vamos para o nosso resultado aqui do nosso quiz. Olha, foi 70%
falou que é a alternativa C, musculação. Será que eles estão certos? Vamos ver. Vamos ver então, né? Então, olha só, parabéns! 70% falou que é musculação, gente. De fato, existem até competições que são próximos de exercício de musculação, como, por exemplo, levantamento de peso olímpico, mas aí é uma modalidade específica. Existem algumas competições dentro de academia para ver quem levanta mais peso num movimento tipo um supino, né? Mas aí são uma competição à parte, né? Existem competições de crossfit, mas a musculação que a gente se refere enquanto ginástica, ela serve para preparar o corpo para essas competições. Mas a musculação em si, somente o exercício de maneira isolada lá na academia, ela não é competitiva, né? Exato. Ela é individual. Cada um melhora as suas aptidões. E essa competitividade muitas vezes acontece para estimular o aluno, né? Porque às vezes, né, alguns cansam de ficar contando, né? E aí encontram na competição, né, tentando vencer os seus próprios limites e vencer os seus colegas, é um fator motivacional para que não desistam, né, dos seus objetivos. Olha, tem aqui uma mensagem da Letícia Trink. Ela é do Colégio Nestor Victor Pereira, Vitor Pérola, né? E ela fez uma pergunta, professora. Opa. A ginástica surgiu do circo? A gente estava falando da história, como surgiu. Será que existe alguma ginástica que surgiu do circo? Eu acho que a gente responde Acho que a gente isso vai, na a gente vai sequência. responder isso aqui na sequência. Vamos lá, dando sequência, então, vamos falar da classificação da ginástica. Nós temos a ginástica artística, nós temos a ginástica rítmica, nós temos a ginástica de condicionamento físico, nós temos a ginástica circense e a ginástica geral. Vocês conhecem alguma dessas? Professor, você conhece alguma dessas? Eu conheço várias, né? Até porque eu estudei, né? Mas a ginástica geral eu tenho um carinho especial. O pessoal da Unicamp veio apresentar lá na minha cidade, quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, e fez um espetáculo incrível, usando marionetes, equilibrismo, usando materiais alternativos e bambus, e canto, música. Nossa, todo mundo ficou boquiaberto, né? E a ginástica também tem essa questão do virtuosismo, né? Que o circo tem também. Sim. Aquela quando falta o fôlego, assim, que a gente se surpreende, né? Que o público está olhando, de repente, um salto mortal. Uau, né? Olha que bacana. E professora, então, olha só, você conhece alguém que já praticou a ginástica rítmica? Conheço. Conhece? Conheço porque eu trabalhei no Núcleo Regional de Educação e nós acompanhávamos esses atletas nas competições aqui no estado, nos Jogos Escolares do Paraná. E olha, eu acabei de conhecer uma aqui, ó. A Raíssa Carolinida. Ela mandou uma mensagem aqui, ó. Eu já pratiquei ginástica rítmica e é muito legal. Então, galerinha, acredito que vocês devem estar meio confusos com tantos estilos, tantas modalidades diferentes da ginástica. Que tal se nós fôssemos especificar um pouquinho mais isso aí? Ótima ideia, professora. Vamos falar um pouquinho mais aí agora de maneira mais prática, né? Uhul. É difícil às vezes fazer a prática de maneira teórica, mas a gente falou que a mente e o corpo são uma coisa só, então vamos, né, fazer de uma coisa só teoria com a prática, né, professora? Perfeito. Vamos lá, então. Ginástica artística, professor. Acho que é a tua área, não é? Também, eu sou mais da dança, mas as duas têm muitas coisas em comum, né? Aquilo que é artístico. Quando a gente ouve a palavra artístico, pensa em arte, em estética, estética do movimento, as cores dos objetos. O que será que vem por aí, professor? Então vamos lá. Ginástica artística. Então a professora falou aqui, a professora Vânia falou sobre a arte, né? Então a ginástica artística, ela tem muito essa proximidade, né, de você expressar os seus movimentos de maneira artística. Então, por isso que os movimentos na ginástica, inclusive nas competições, a pontuação, ela está muito relacionada aos mínimos detalhes, né, professora? Então, nós temos na ginástica artística o que a gente chama de aparelhos. Aparelhos que são as modalidades, como que essas modalidades de ginástica, no caso da ginástica artística, são disputadas. E a gente pode dividir de duas maneiras, professor. O masculino e o feminino. O masculino, eles realizam movimentos que são próprios para os homens e as mulheres próprios para as mulheres.
E por que tem essa diferença, professora? Será que é por questão genética, questão do corpo, questão da força? Porque a gente sabe que as crianças, quando são pequenas, elas têm a mesma força, mesmo desenvolvimento, mas com o passar do tempo, o formato do corpo, né, as características vão ficando diferentes. E uma coisa eu concordo com o senhor, professor, essa história de arte, de artístico, é muito relativo, o que para mim pode parecer lindo e maravilhoso, para você pode não parecer. Pode não parecer. Então, é necessário critérios. Então, como é difícil criar esses critérios para ver quem se desempenhou melhor dentro do seu grupo. Porque senão, não teríamos como estudar laranjas e bananas, né? Então, nós temos que diferenciar, separar por grupos e dentro das características comuns, poder, então, pontuar quem foi mais original, quem teve mais ritmo, quem teve mais... O que mais, professor? Olha, professora, nós temos aqui, ó, dos aparelhos, alguns, né, ou no caso, a gente tem um específico aqui que é o mesmo para o masculino e para o feminino, que é o solo. Professor, conhece alguma atleta de solo no Brasil que já foi campeã olímpica, ganhou bastante medalhas? Eu conheço uma que é da minha terra, né? É? Qual que é o nome dela? A Daiane dos Santos. Ela é do Rio Grande do Sul? Eu não sabia. Falei. Que bacana, hein? Mas, professora, sabia que mesmo sendo o mesmo solo, é diferente a maneira com que eles disputam? Não. O que eu acho mais legal da ginástica é que os aparelhos, eles buscam valorizar as habilidades, né, e a genética e a aptidão física que tem os homens e as mulheres. No caso do solo, as mulheres, elas fazem a sua apresentação de movimentos, de sequência de movimentos de solo, de maneira mais coreográfica, tem mais movimentos rítmicos, inclusive tem música na apresentação, né? A Daiane dos Santos, quando ela foi campeã olímpica, a música era bem o estilo brasileiro, né? O toque da música. Já para os homens não tem música. Sabia disso, professora? E por que não tem? Porque busca valorizar muito mais a força, o movimento, essa virtude da potência muscular, né? Que é muitas vezes genético aos homens, né? O que não é uma regra, mas a genética dos homens é diferente, né? Principalmente o perfil, o biotipo corporal aí em relação às mulheres. E aí, para o masculino, tem ali salto sobre o cavalo, barras paralelas, barra fixa, cavalo com alças e as argolas. E para o feminino, professora Vânia? Nós temos o solo, também o salto sobre o cavalo, as barras assimétricas, como o nome já está dizendo, e a trave. E, muito interessante, tem alunos aqui dizendo que gostam de ver essas modalidades nas Olimpíadas. Olha só que bacana. E ano que vem é ano olímpico, né? Era para ser esse ano, mas... Né? Mas olha que bom, eles vão pro ano que vem, né? No terceiro ano eles vão estar e vão acompanhar as Olimpíadas sabendo muito melhor isso aqui do que se fosse esse ano. Então, olha o lado positivo das Olimpíadas ser alterado. Isso mesmo. Inclusive, o Paulo Henrique da Silva, do Colégio Estadual Barbosa Ferraz, de Ivaiporã, pergunta: quais as principais competições de ginástica artística, professor? Ginástica artística, então, as principais competições, né? Nós temos os aparelhos, mas as principais competições, a maior competição de todas, a gente sempre vai ser as Olimpíadas, porque é para as Olimpíadas que eles vão buscar, né, o que representa uma medalha olímpica para o atleta, significa que ele chegou no seu auge, né, enquanto atleta. É o que eles sempre buscam, principalmente na ginástica, que é um esporte bastante, vamos dizer assim, prematuro. E uma curiosidade, as atletas que praticam as Olimpíadas, na modalidade de ginástica, elas são bem novas. Então, aí elas têm 16 anos, no máximo 17, 18, elas já não são as melhores. Inclusive, as que não poderiam participar nas Olimpíadas deste ano, porque não tinha idade, no ano que vem elas vão participar. E uma atleta, inclusive uma atleta americana de alguns aparelhos da ginástica no feminino, que era cogitada a ser a medalhista olímpica, a medalha de ouro nas Olimpíadas deste ano, ela já está sendo ameaçada a não ser mais, porque as mais novas que não poderiam participar porque não tinham idade, no ano que vem vai ter idade e elas vão estar no auge do seu esporte. Então, vê que é um esporte muito prematuro, né? E olha que interessante a característica de cada esporte.
Professora Vânia, tem uma pergunta aqui, ó, bem interessante, do Jonathan Henrique, do Colégio Estadual do Campo do Pinheiral de Baixo. Acho que ele já fez uma pergunta agora há pouco, né? Ele está bem olha, ligadinho, muito bom, né? Jonathan, mas a tua pergunta foi, olha, fantástica. E a pergunta é a seguinte, a ginástica pode ser praticada em casa de uma forma saudável? Com certeza. Que pergunta boa, hein? Jonathan, você está mesmo a fim de aprender hoje, né? É lógico, só que para isso nós temos a educação física. Então, mais um motivo para vocês valorizarem esta área do conhecimento humano que trata dos movimentos corretos, que nós explicamos muito sobre o alongamento, o aquecimento, a importância disso. E não é só nas aulas de educação física que nós temos que fazer isso. Quando nós estamos praticando em casa, no parque, na rua, né? Quem tem essa possibilidade, precisa sim tomar certos cuidados, mas tomando os cuidados necessários, a ginástica é excelente. Principalmente agora, nesse período de pandemia, em que a gente está em casa, a gente está se vendo, né, a importância e sentindo a necessidade de fazer atividade física, de poder fazer uma caminhada, de poder se exercitar. E muita gente fazendo aí ginástica, musculação, exercício dentro de casa aí, por meio, né, das redes sociais, né? Mas vamos lá, professor, dando continuidade, vamos falar agora da ginástica rítmica, né? Teve alunos ali que falaram que praticam. E olha, a ginástica rítmica é formado também por aparelhos. E são 5 aparelhos. A bola, o arco, a fita, a massas e a corda. E olha, nós trouxemos alguns desses aparelhos para mostrar para vocês. Tá? Olha só, trouxe aqui. Isso aqui ó, são as massas, né? Parece malabares, mas não é malabares, tá? Isso aqui olha, eles fazem coreografias utilizando desses aparelhos. Então, ele é um elemento de apresentação na ginástica rítmica, ok? Muito bem. Nós temos também outros que nós não conseguimos, né, hoje trazer para vocês, mas saibam que eles existem, fazem parte e eles têm toda uma forma de aferir, né? Existe todo um diâmetro nas competições certinho, o peso tem que ser bem aferido, porque estamos falando de competição e tudo que é competição, né, professor? Tem que ser muito bem balizado para que algum atleta não tire vantagem do outro. Muito bem. Ó, tem uma pergunta aqui da Raíssa, ela pergunta, a Raíssa do CEP, em Açaí, quando a ginástica começou a ser uma modalidade olímpica? Olha, depende, nós estamos falando de várias ginásticas, mas a ginástica que a gente está falando aqui que são modalidades olímpicas, a ginástica artística e a ginástica rítmica, né? A ginástica artística, ela já, professora, faz parte desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foi em 1896, que foi, adivinha onde? Na Grécia, que é o berço olímpico, inclusive que a professora Vânia falou, né, logo no começo da aula, que é onde, né, o spoiler de onde tinha surgido. Já a ginástica rítmica surgiu um pouco depois, porque na ginástica artística começou a surgir algumas modalidades dentro da ginástica que tinha um aspecto mais coreográfico. E para isso, então, criaram a ginástica rítmica como uma ginástica de maneira exclusiva para a apresentação de maneira mais artística, mas no sentido rítmico, né, que envolve ali movimento de dança e a música coreográfica propriamente dita. Inclusive, nós temos uma pergunta aqui da Marcela Félix. O balé é considerado uma ginástica? Envolve música, né? Tem algumas semelhanças. Nós, enquanto professores de educação física, costumamos dizer que o balé é a mãe de todas as danças, onde foi pontuado, né, o nome dos movimentos, os giros, os saltos. E a ginástica, ela se apropria de alguns movimentos, sim, e traz para uma nova dimensão, para uma questão artística, que é pontuada, que é competitiva, o que na dança em si é difícil de pontuar, né? Exatamente. Então, elas são muito parecidas, né? São modalidades diferentes, tem uma terminologia, uma nomenclatura diferente uma da outra, mas tem muito em comum, sim. Você está certa, Marcelo. Vamos lá para o nosso terceiro quiz. Vamos lá, 100% acerto, hein? Quero ver, eu acredito. Vamos lá.
são aparelhos da ginástica artística e ginástica rítmica, respectivamente, ou seja, nessa sequência. O primeiro tem que ser ginástica artística e a segunda tem que ser ginástica rítmica. Então vamos lá, professora. Alternativa A, solo e fita. Alternativa B, argolas e trave. Alternativa C, arco e corda. E aí? Pensem bem, galerinha, nós solo queremos e fita, acerto. argolas e trave, arco e corda. Tá? Nós até Tem que ser respectivamente. A primeira tem que ser ginástica artística e a segunda aqui tem que ser ginástica rítmica, tem que ser nessa sequência. Tá? Então, enquanto isso, olha, tem aqui, vamos ver as perguntinhas. O João Miguel, do Colégio Ulisses Guimarães de Foz do Iguaçu, pergunta: tararara, como é a pontuação na ginástica, professor? Então, a pontuação, ela tem vários critérios. E esses critérios dependem exatamente de qual modalidade que a gente está falando. Por exemplo, no solo, eles têm a sequência de movimento, então a pontuação vai ser de acordo com os movimentos que a ginasta ou ginastas escolheram realizar. Então, alguns movimentos têm uma pontuação maior, só que são movimentos mais difíceis. E eles se arriscam a realizar esse movimento. Se o movimento for perfeito, a pontuação vai ser mais alta. Mas a chance de cometer um erro também é maior. Sendo assim, a pontuação vai ser menor. E a perfeição, né, desses movimentos é o que vai valer. Por exemplo, na hora que a ginasta cai, aquele movimento carpado, né? Então, quanto mais perfeito esse movimento, né, quando cai, não dá aquele segundo pulinho para trás, por exemplo, se caiu, pá, cravou, a pontuação é bem maior, né? Do que quando, por exemplo, cai e acaba caindo de costas, mas é toda a composição, e não somente um movimento só, né? Então, são os movimentos quase perfeitos, né? Então, quanto mais perfeito, melhor. Tirar um 10 na ginástica é algo muito difícil, mas existe uma ginasta que já conquistou um 10. E eu gostaria de lembrar, pessoal, que o foco da nossa aula de hoje é só a introdução e que com o passar das aulas vocês irão analisar dentro de cada modalidade quais os seus critérios próprios, não é isso? Então vamos lá para a resposta, vamos ver qual foi o resultado? Então vamos lá, olha, esse aqui foi bem acirrado. Nós temos aqui, ó, alternativa A, 57% dos alunos falaram que é a alternativa A. E aí 23% falaram que é a alternativa B e 19% falou que é C. Ficou bem disputado, né? A fita não ajudou nem atrapalhou, eu acho. Acho que mais atrapalhou, professor. Então vamos lá. A alternativa correta é A. A maioria acertou, que ótimo, né? Então, respectivamente, né, o solo é um aparelho da ginástica artística e a fita, né, a fita da ginástica rítmica, né? Aqui na alternativa B, argola e a trava, os dois são aparelhos, né, da ginástica artística, e aqui o arco e a corda, ambos são da ginástica rítmica. Tudo bem. Bom, vamos falar então sobre ginástica de condicionamento físico. Olha, nós já tivemos uma aula que foi da Semana do Conhecimento, que nós fizemos uma aula bem bacana, professora, no parque. Você viu eu suando lá? Olha, mas foi bem bacana. A gente fez um exercício físico e a gente fez essa proposta de vocês fazerem o exercício de vocês na casa de vocês lá na Semana do Conhecimento. E foi bem bacana. Então, vamos fazer só uma retomada aqui, né? Recapitular esse tópico da ginástica de condicionamento físico. Então, a ginástica de condicionamento físico ela não é competitiva enquanto somente exercício, por mais que existem competições dentro de cada modalidade. Então, a gente vai falar aqui, ó, quais são alguns exemplos de ginástica de condicionamento físico. Então, nós temos a ginástica aeróbica, treino funcional, alongamentos, a musculação, que a gente já falou, o crossfit, o pilates e vários outros. Não se limita a isso, né? Tem bastante. Professor, já participou, já praticou algum desses? Com certeza. E assim como nós temos a ginástica de conscientização corporal, né? Que trabalha os ritmos mais lentos, aquela modalidade de sentir o corpo, a de condicionamento físico requer realmente resistência, esforço, um treino bem sistematizado, né, professor? Com seus objetivos, né? Com vários equipamentos que muitas vezes trabalham os mesmos grupos musculares, mas de formas diferentes. E muitas vezes até com o próprio peso do corpo, né? Exato. Já que agora está dentro de casa e vocês podem realizar
o exercício físico utilizando somente o peso do corpo, não necessariamente precise de equipamento para poder fazer isso na casa de vocês. Então vamos lá, nosso quiz, professora, quarto quiz, então vamos lá. O alongamento é considerado uma ginástica? Tarará. Alternativa A, artística. Alternativa B, rítmica. Alternativa C, de condicionamento físico. Pensem e, enquanto isso, nós vamos lendo os recadinhos, tá bem? Muito bem, a Marcela de novo. Amo as aulas da professora Vânia. Um abraço. Marcela. Que mais? As pessoas perguntando sobre o halterofilismo. Será que ele é uma ginástica, professor? Ele é uma modalidade olímpica, mas que o seu treinamento, a sua preparação, né, para a realização de esporte exige muitos exercícios da musculação. Né? Então, é como se a gente pegasse um aparelho da musculação e transformasse ele, né, a gente pegasse o supino lá e transformasse o supino num tipo de modalidade específica, assim como o levantamento de peso olímpico, enfim, tem vários esportes que a gente pega uma modalidade específica e transforma no esporte. Assim como a gente pode pegar um elemento, né, um aparelho de uma ginástica e transformar isso, né, por exemplo, o Pilates, a gente pode pensar o Pilates trabalhando com outros equipamentos, né? Como, por exemplo, bola, que também pode ser utilizada na ginástica geral. Né? Perfeito. Mas, professor, eu estou vendo aqui muitos comentários. Realmente, o pessoal do ensino médio tem perguntas bem interessantes, participação, comentários. Mas eu tenho um aqui que eu não posso deixar de comentar. O professor Gilson, que é o professor do 8º e do 9º ano, está aqui presente acompanhando a nossa aula de hoje, mandando um salve para Lapa. Salve para Lapa. Isso aí, que bom, bacana, né? Quando todos os envolvidos com a Aula Paraná estão aqui presentes. Que bacana. Né? Professor, olha só, fiquei muito feliz aqui. Ó. 80% falou que é ginástica de condicionamento físico. Ufa! E é ginástica de condicionamento físico, né? Com certeza é o alongamento. Tá? E a ginástica circense, né? Então, temos ali malabares, tecido acrobático, trapézio, acrobacias, trampolim, corda bamba, perna de pau, pirâmide humana e vários outros. E aí, respondendo aquela pergunta que fizeram lá no chat, a gente pegou os elementos da ginástica que acontece no circo e trouxe isso para a escola, de maneira pedagógica, né? Utilizando de uma prática circense que já existe, né, há centenas de anos e transformando isso numa prática pedagógica para desenvolver os movimentos da ginástica. Perfeito. Olha que bacana. E não se educa só o movimento, mas também se educa pelo movimento. Pelo Percebe? movimento. A gente consegue valorizar a cultura de um povo, né, que vive disso, de interter, de chamar a atenção das pessoas, né? Que bacana. Muito bem, isso aí. E a ginástica geral, né? Que são os movimentos básicos, que são geralmente os primeiros movimentos que a gente aprende. A vela, o rolamento, parada de mão, estrela, ponte. E a gente às vezes aprende aí até lá nos primeiros anos na educação infantil, né? No ensino fundamental. E o nosso último quiz, malabares e pontes são considerados respectivamente ginástica geral e condicionamento. Alternativa B, artística e rítmica, circense geral. Vamos lá, gente. Mas essa aqui, será que teremos tempo ainda, professor? Olha, estão respondendo aqui. Rápido, Vamos lá, gente, responde. Rapidinho. E, enquanto isso, queria mandar um abraço lá para os meus alunos lá das escolas que eu trabalho. Estou com muita saudade de vocês, né? Espero aí que logo a gente possa se ver. Ó, e não esquece de responder as perguntinhas lá no Classroom, tá? E manda um abraço aí para todos os meus colegas professores de educação física que estão aí em suas casas, mas interagindo com seus alunos o tempo todo. Um forte abraço para todos eles. Mas já temos o resultado, professor? Temos. Na verdade, está acabando o tempo aqui, ó. Rapidinho a gente responde lá, que já estamos aqui nos últimos segundos para responder essa pergunta. E será que vai ter 100%? Espero que sim. Vamos lá, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo e o tempo acabou. Vamos lá. E a resposta, vamos ver se eles acertaram. 52% falaram que é circense e geral. E eles acertaram. Parabéns, gente! Foi um prazer ter estado aqui com vocês, acompanhando a aula, contribuindo com algumas questões interessantes. Eu amei estar com vocês. Gente, então, muito obrigado também. Foi
fascinante, foi fantástico acompanhar aí esse tema e conversar com vocês, ouvirem vocês falando em tempo real. Foi fantástico essa aula, Vilps. Muito obrigado pela sua participação. Adorei esse momento aí com vocês aí e com a professora Vânia. Isso aí. Fiquem bem. Tchau, tchau. Um abraço.